Boa noite, pessoal. Tudo bom? Acho que vamos iniciando, então. Primeiramente, eu quero deixar indicado para vocês, tá? Que essa atividade, ela conta com a interpretação de Libras. Então, se você estiver assistindo pelo Zoom e necessitar desse recurso, é só localizar as imagens das intérpretes e clicar em PIN para que elas permaneçam visíveis na tela, ok? Eu vou deixar essa informação no chat para nós também. Bom, né, esse é um evento preparatório, tá? Tendo em vista que o Sistema de Conselhos de Psicologia realiza a cada 3 anos o Congresso Nacional da Psicologia, o CNP, instância máxima em que são discutidas e deliberadas políticas prioritárias para os próximos anos, ou seja, para as próximas gestões dos conselhos regionais e do federal. Em 2022, de 2 a 5 de junho, será realizado o 11º CNP, com o tema O Impacto Psicossocial da Pandemia, Desafios e Compromissos para a Psicologia Brasileira frente às desigualdades sociais. Para participar, é preciso ter sido eleito delegado ou delegada nos COREPs, Congressos Regionais da Psicologia, que serão realizados de 18 de março a 17 de abril. Os COREPs, por sua vez, irão reunir os e as representantes que forem eleitos e eleitas nos pré-congressos, que ocorrerão de 30 de setembro a 28 de janeiro, sendo o evento de hoje já considerado um evento preparatório para os pré-congressos. Propomos que vocês fiquem atentos e atentas à agenda e participem. Estamos construindo esses pré-congressos desde já. Então, na noite de hoje, né, estaremos promovendo o segundo encontro de polos, reunião ampliada sobre a avaliação psicológica e o impacto da ADI número 3.481. A atividade está sendo organizada pelas comissões de avaliação psicológica e descentralização, pelo Núcleo de Avaliação Psicológica da Subsede Serra e pelo Polo Cruz Alta. Vai ser, então, mediada por mim, que sou psicóloga do Polo Cruz Alta, e a reunião contará com as participações da Kátia Luciane de Oliveira, coordenadora da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia, para falar sobre ações do CFP diante da decisão do STF, e de Fabiane Machado, presidenta da Comissão de Avaliação Psicológica do CRPRS. Estamos aqui com o objetivo de discutir e aprofundar o impacto da ação direta de inconstitucionalidade, ADI número 3.481, no processo de avaliação psicológica. Uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os dispositivos da resolução número 02 de 2003, do Conselho Federal de Psicologia, que restringem a comercialização e o uso de manuais de testes psicológicos e profissionais inscritos no Conselho. Há profissionais, né? É muito importante, então, a participação de todo mundo nesse momento, tá? E já vou deixar aqui para vocês que as perguntas podem ser enviadas no chat durante todo o tempo da exposição, tá? Porém, elas só vão ser respondidas no final. E nós, durante essa organização, separamos um bom tempo de discussão, justamente para a gente poder tá conversando sobre isso, ok? E respondendo as dúvidas, né? Então, com esses recados dados, eu vou chamar aqui, então, para iniciar a fala, a Fabiane Machado. Boa noite, Fabiane. Olá, boa noite a todos e a todas que estão aí conosco nessa reunião. Obrigada, Pamela, pela apresentação aí e pelo teu aceite em fazer, não só compor conosco a organização de todo esse trabalho aí junto com os polos, o núcleo da Subsede Serra, né? Mas também por fazer essa mediação desse tema que é tão importante e tão caro a nós, psis, né? Que trabalhamos diretamente com a questão da avaliação psicológica. Bom,
Para quem não me conhece, então, eu sou a Fabiane Machado, estou presidenta da Comissão de Avaliação Psicológica. Então, como nós temos pessoas aqui nessa reunião hoje que não necessariamente participam, né, dos núcleos, dos polos e das comissões, então vou conversar um pouquinho sobre o que é a nossa Comissão de Avaliação Psicológica, a nossa CAP, né. A nossa comissão, ela tem alguns núcleos e grupos de trabalhos que são específicos, porque a avaliação psicológica é um campo muito vasto, né? Existem várias avaliações para vários objetivos diferentes. A nossa comissão, então, ela está ativa desde 2003, no Conselho Regional de Psicologia, aqui do Rio Grande do Sul, e nós contamos, então, com um núcleo de avaliação psicológica que está na subsede Serra, que tem a sede em Caxias. A gente tem atualmente 2 grupos de trabalho que são muito ativos, que é o GT do Trânsito, que, né, recentemente passou por todo o trabalho aí, né, da alteração da legislação, né, da lei que regulamenta o trânsito, enfim, e que também se expressou, né, na alteração, na avaliação, no processo de avaliação psicológica, então, referente à questão da habilitação de condutores. E nós temos também um grupo de trabalho que trata, né, da avaliação psicológica do registro e porte de arma de fogo, que também está aí, né, na eminência de alguma alteração legal ou não, né, tem um projeto de lei que a gente sabe que já está em andamento e que a gente vem acompanhando e junto com o Conselho Federal fazendo todo um trabalho em cima, né, o trabalho parlamentar ele é muito importante também para as nossas garantias, né, da nossa atuação profissional, e também a questão do nosso acompanhamento, então, dos profissionais, das profissionais que atuam diretamente, né, credenciados junto à Polícia Federal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse GT, atualmente, ele está bem ativo, né, então, se você tem esse credenciamento e tem interesse em participar, nos procure, mande um e-mail para comissões@crprs.org.br. Depois eu vou colocar ali no chat direitinho, e aí a gente passa as informações, né, as datas das reuniões para vocês e os horários. E o que faz, né, a nossa comissão, né? A CAP, ela, dentro do nosso conselho aqui do Rio Grande do Sul, a gente acaba recebendo as mais diversas demandas que chegam ao CRP, e que são relacionadas à avaliação psicológica. Então, todas as resoluções, notas técnicas, né, notas orientativas, toda essa parte de orientação, né, profissional que a gente tem, que é relacionada à avaliação psicológica, então a comissão acaba trabalhando esses temas. Então, quando tem essas previsões, né, dessas alterações legais, como eu trouxe para vocês o exemplo do trânsito e agora, né, do porte de arma aí também, né, a gente discute enquanto comissão e auxilia o sistema conselhos também nesse trabalho, como eu disse para vocês, junto aos parlamentares, quando trata, né, dessas proposições legais que acabam, né, afetando diretamente a nossa prática profissional. A gente também propõe temas, né, que são trabalhados, aí a gente trabalha muito também junto com a Comissão de Orientação e Fiscalização, justamente nessa parte de orientação à categoria mesmo, né, a orientação do nosso trabalho profissional dentro, né, dos mais diversos contextos da avaliação psicológica. Também a gente revisa as resoluções, né, as federais e as nossas aqui, as regionais, a gente propõe atualizações de acordo, né, a gente fica acompanhando as novas demandas aí na área da avaliação psicológica, e aí junto, né, com todo o sistema, a gente acaba também dando as nossas sugestões, fazendo avaliações quando tem uma nova resolução que trata do tema de avaliação psicológica, seja ela, né, em que campo for, a comissão se debruça por essa proposta de resolução e encaminha, então, ao Conselho Federal as nossas sugestões, as revisões, né, as proposições de adequações para que a resolução, então, atenda, né, aos requisitos que a gente precisa para poder, então, cumprir a nossa tarefa, né, dentro do campo da avaliação psicológica. E tudo ia muito bem até 2020, quando veio a pandemia, né? E a pandemia, ela acaba trazendo um impacto muito grande no nosso trabalho, principalmente, né, não só no trabalho da psicologia como um todo, mas principalmente no campo da avaliação psicológica, né? Porque a grande pergunta que todos nós nos fizemos naquele momento, lá em março de 2020, foi: e agora?
como é que eu faço uma avaliação psicológica online? É possível fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu tenho instrumentos para fazer, né, essa forma de avaliação à distância, enfim. Então, nós tivemos, né, a pandemia, ela trouxe esse impacto na nossa prática profissional, ela trouxe impactos no processo de formação também, os estágios foram interrompidos, né, estão sendo retomados, né, há poucos meses, enfim, toda a nossa prática, ela teve um impacto muito grande, e o campo da avaliação psicológica muito mais, porque nós tivemos muito mais dúvidas nesse período do que respostas, e nós, enquanto conselho, enquanto comissão, recebemos muitos questionamentos, muitas dúvidas, né, assim, eu tive dúvidas também, né, eu, por contingência da pandemia, também fui uma profissional que deixei de fazer o meu trabalho presencial e vim para minha casa por uma contingência da pandemia, né? Eu não podia mais trabalhar presencialmente. E aí tudo mudou, né? Os atendimentos que passam a ser online, com essa tela no meio do caminho para todos nós, e nós, na área da avaliação psicológica, com certeza tivemos um impacto aí bastante grande, bastante significativo mesmo, e eu acredito que, assim como eu, né, vocês também tiveram mais dúvidas do que certezas nesse caminho. Mas a gente conseguiu responder, a gente conseguiu se organizar, a gente conseguiu, né, ter os cuidados, enfim, para poder também desenvolver o nosso trabalho de uma maneira segura, e essa segurança não só para nós, mas também das pessoas que estão ali se utilizando dos nossos serviços, né? E é importante, depois eu vou colocar no chat ali para todos acessarem, quem não conhece, né, os nossos materiais. Nós temos, então, que o nosso conselho realizou através do trabalho das diversas comissões, nós fizemos, então, alguns materiais que são orientativos nesse sentido, né? E isso é muito importante, porque esse é o objetivo maior de um conselho profissional, né? É orientar a sua categoria profissional, orientar os seus, né, no nosso caso, as PSIs e os PSIs, para que possam, então, sempre, né, cumprir as suas atividades profissionais, desempenhar o seu trabalho, sempre com muita responsabilidade, com os cuidados técnicos que são necessários, né? Ou seja, a gente sempre tem que saber o que a gente está fazendo e ter segurança nesse nosso saber, né? E essa segurança vem muito da parte técnica mesmo, principalmente nós, na área da avaliação psicológica, e também na parte ética, né? Os cuidados éticos que a gente tem que ter, que também sofreram, né, algumas mudanças aí. A gente teve que ter um cuidado a mais durante esse exercício da pandemia, né, de fazer os nossos atendimentos à distância. Então, a gente teve, no ano passado, a gente lançou logo no início da pandemia, o primeiro material que a gente organizou foi justamente um guia de orientação para os profissionais da psicologia, né, sobre o atendimento online no contexto da Covid-19. O que nós fizemos? Nós juntamos todos os questionamentos que eram mais comuns que a categoria trazia, né, e transformamos, então, nesse guia de orientação para dar essa diretriz mesmo, para a gente conseguir desempenhar o nosso trabalho, né, da maneira mais segura possível, conversando, né, sobre a resolução lá do atendimento online, que ainda era novinha, né, recente, de 2018, vejam bem, a pandemia chegou em 2020, então, né, uma resolução bebezinha ainda, que a gente acabou tendo que se voltar para ela, né, de uma maneira obrigatória, pela própria contingência da pandemia. Então, nesse guia estão ali a questão da gratuidade dos atendimentos. Vocês se lembram que lá no início da pandemia, né, foi aquele boom de atendimentos gratuitos, o boom do voluntariado, que, né, chamou a nossa profissão para essa necessidade de ajuda, né, social mesmo, para que a gente pudesse enfrentar junto, então, essa situação toda dessa contingência do fique em casa, né? E junto com isso, então, nós orientamos ali os cuidados que a gente tem, né? Quem estaria apto para poder fazer esse atendimento online. Justamente a gente discutiu, né, nesse guia, quais os casos que tinham indicação do atendimento online, quais os casos que não tinham, né? O que a gente tinha que observar, como garantir o sigilo no atendimento em casa, porque não somos só nós que estamos em casa, a outra parte também está em casa, né? Então, muitas vezes a gente está com a porta fechada, mas a família pode estar ouvindo o que a gente está falando. Então, essas questões todas que emergiram lá em março, né, de 2020, então a gente transformou ela nesse guia de orientação. Outro material que a gente desenvolveu na sequência foi justamente um protocolo de biossegurança para o trabalho presencial,
das psicólogas e psicólogos para os processos clínicos e psicossociais, tanto no âmbito público quanto privado, durante a pandemia. Por quê? Porque os colegas começaram a demandar ao sistema conselhos, né, como um todo, necessidade de orientação, né? Vocês se lembram, lá no início nós não tínhamos nem equipamentos de proteção individuais suficientes no país para todo mundo, porque esses EPIs, né, a máscara, o próprio uso da máscara, muito comum no ambiente hospitalar, mas fora do ambiente hospitalar não era um uso comum, né, como a gente tem hoje essa obrigatoriedade de usar. Então a gente foi, né, nós contratamos uma empresa de biossegurança que nos deu toda essa assessoria para então desenvolver esse protocolo muito importante que eu acho que pôde ajudar muitos colegas, tanto no serviço público quanto nos serviços privados. Então a gente teve, né, municípios, gestores municipais que depois entraram em contato conosco agradecendo por essas orientações, porque realmente lá no início estávamos todos perdidos, nós tínhamos muito mais dúvidas do que certezas, né? Hoje essa balança já mudou um pouco, a gente aprendeu que tem que manter o distanciamento, que a pandemia não terminou, que a máscara vai seguir sendo nossa amiga e os cuidados necessários também, né? Muito importante, ao final do ano, então, nós fizemos, a Comissão de Avaliação Psicológica acabou desenvolvendo o segundo protocolo, né, que a gente chamou de protocolo de biossegurança temático. O que diz esse protocolo? Justamente nós pegamos todas as dúvidas que, né, os colegas trouxeram ao conselho para nós, né, para a comissão e para a própria comissão de orientação e fiscalização. Nós fizemos então um protocolo do que seria essa avaliação psicológica e o uso dos testes psicológicos com os cuidados técnicos, com os cuidados éticos, antes, durante e após a pandemia, porque a gente entendeu que mesmo com, né, o encerramento, tomara que ela passe, né, que a gente consiga enfrentar essa pandemia e que ela cesse, né, o nosso desejo, mas a gente entendeu que muitas das coisas que a gente teve que adaptar e que a gente teve que criar no nosso trabalho, principalmente no tocante à avaliação psicológica, ainda podem permanecer, foram boas aquisições, foram boas alterações. Então, nesse material, a gente acabou trabalhando, então, desde as orientações gerais dessa questão da biossegurança até de uma maneira bem específica e bem detalhada, o que eu tenho que pensar antes de eu fazer um processo de avaliação psicológica, quais cuidados que eu devo ter, né, que etapas, que processos que eu tenho que elencar ali, levantar, né, como é que eu tenho que fazer o planejamento dessa avaliação psicológica, até a gente ter durante o processo da avaliação psicológica, quais cuidados a gente tem que ter durante esse processo, que itens, né, que elementos a gente tem que atentar, manter e permanecer ali organizado, e o pós-avaliação, o momento depois que eu encerrei a avaliação psicológica com a pessoa ali, né, que eu estou avaliando, enfim, encerrei o processo, o que eu devo fazer, né, os cuidados que a gente tem que ter. Nós fomos juntando nesse protocolo as dúvidas que chegavam para nós durante esse ano, né, um ano e meio aí da pandemia, e que eram perguntas que a categoria trazia, né, de forma reiterada e repetitiva, a gente acabou juntando e colocando, né, no antes, no durante e no pós, né, no encerramento desse processo de avaliação psicológica. E ao finalizar esse processo, né, e lá no finzinho desse protocolo, nós fizemos então 2 checklists, né, dos elementos textuais que devem constar nos documentos psicológicos, e um em especial que para nós é o que mais chegam dúvidas, né? Vejam bem, não é o laudo psicológico. O que mais a nossa categoria tem dúvida é sobre o atestado psicológico, vejam bem. Então a gente destacou os elementos textuais que têm que constar nos nossos documentos psicológicos, né, conforme a resolução 06 de 2019. Eu vou deixar o link ali desses documentos para vocês ali no chat, daí vocês podem acessar, né, eles estão disponíveis no site do Conselho, e é importante que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, que vocês tenham ali um acompanhamento do nosso trabalho, para que vocês consigam se manter atualizados nas resoluções, nas notas técnicas, nas orientações técnicas, para que a gente possa sempre estar com o nosso trabalho, né, atualizado e adequado
às novas demandas, às novas, né, necessidades e a esse novo cenário aí social que a gente tem. A gente acredita, enquanto comissão de avaliação psicológica, como eu mencionei anteriormente, que realmente, assim, algumas mudanças, elas vieram para ficar e elas são boas, elas acabam sendo facilitadoras do nosso trabalho, mas a gente também entendeu que o presencial ainda é fundamental na nossa profissão, né? Tanto na parte da nossa formação, então acho que durante esse processo todo, um dos grandes medos que a gente sempre teve é que a psicologia passasse a ter uma formação 100% online, então a gente tinha, né, muitas pessoas que defendiam essa posição e pessoas que eram radicalmente contra. Eu acho que a pandemia ela mostrou que não dá para ser 100% online, mas também talvez não precise ser 100% presencial, né? A gente conseguiu aprender que alguns temas, né, alguns formatos são interessantes, são até importantes no quesito acesso, mas esse mesmo quesito acesso pode também ser, né, ao mesmo tempo, um quesito dificultador, porque nem todos nós temos as mesmas condições, né, de acessar reuniões, aulas, enfim, encontros de uma maneira remota, de modo satisfatório e principalmente, né, igualitário a todos nós. Então, acho que são questões importantes que a gente está aprendendo, né, com essa questão toda da pandemia. A pandemia, ela nos traz. E nesse meio do caminho, então, vem a decisão, né, do STF, da ADI dos testes, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. A CAP, ela tem estudado bastante essa questão, a gente vem acompanhando junto com o Conselho Federal, né, junto com a Comissão Consultiva também. A gente vem tendo esse trabalho de acompanhamento e também um trabalho de apoio ao Conselho Federal nesse momento, porque o Conselho Federal é o que nos representa em Brasília, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito presente sobre as nossas hierarquias aqui do nosso sistema político, né? Então, também é importante a gente poder compreender um pouco como se dão esses processos. Eu acho que tanto a lei do trânsito, né, quanto a lei aí agora do porte de armas, aí essas proposições legais que estão circulando por aí, elas acabaram também nos ensinando, né, a força que a nossa profissão pode ter quando ela se une, quando ela se junta em prol do mesmo objetivo, né? Um pouquinho diferente lá com os ministros, que daí os ministros a gente não pode, né, fazer essa presença assim tão massiva, porque tem um rito diferente, mas a Kátia vai explicar isso para nós. Mas é importante que a gente sinalize sempre, sim, a força da nossa profissão, né? E a nossa profissão, a gente observa essa força justamente pela monta de ataques que ela sofre diariamente nesse país. Então, deve significar que a gente tem muito mais poder que a gente pensa, né? E é com isso que eu encerro a minha fala aqui com vocês. A gente vai estar à disposição ali para as perguntas, para as dúvidas que vocês possam ter. E a CAP, ela se reúne, então, uma vez por mês, normalmente nas sextas de tarde. Então, quem quiser, tiver interesse em nos conhecer, ela é uma reunião aberta, né? Quem tem interesse, é só colocar ali no chat que eu mando depois daí no dia o link para vocês, tá bem? Eu agradeço a atenção de vocês e estou aí à disposição. Obrigada. Obrigada, Fabiane. E acho que tu deixou bem claro também, é importante da gente participar desses momentos, né, para conseguir também ajudar que essas publicações sejam realizadas, né, para que a gente tenha acesso a essas informações, assim, tão importantes. Então, agora eu vou chamar a Kátia para dar continuidade, então, com a nossa conversa. Oi, Pamela, boa noite. Fabiane, boa noite. Muito bom estar aqui no CR conversando com vocês, aos colegas que estão nos assistindo, as meninas que estão fazendo, né, trabalhando como intérpretes. Então, já agradecendo toda a equipe do CR também, que me recebeu muito bem. Antes de começar a minha fala, né, quando a gente vai para eventos assim, mais que são transmitidos, eu estou vendo que as meninas estão aí fazendo a interpretação, então eu sou uma mulher, eu tenho cabelo castanho, eu estou com uma roupa escura e atrás de mim uma parede bege. Então,
eu sou coordenadora da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, a CCAP, ela é consultiva à plenária, né, do Conselho Federal de Psicologia. É a comissão consultiva que cuida dessa parte de avaliação, então, dos assuntos relacionados à avaliação psicológica, é a CCAP que cuida. Como me falaram que vários que estão assistindo, né, poderiam não ser psicólogos ou alguns estudantes também, né, estão assistindo, então é importante também fazer essas informações, né, para entender que as informações que eu estou falando, ela vem desse lugar, né? De um lugar mais do Conselho Federal de Psicologia e do próprio sistema Conselhos de Psicologia, né? Que são todos os CRs e o CFP, né? Então, os colegas psicólogos já sabem disso, mas os estudantes que estão aqui conosco não. É importante falar. Bom, então hoje nós vamos conversar sobre a ADI dos testes, né? Me pediram que eu fizesse, então, as elucidações, né, sobre a ADI, o processo da ADI, como que a gente tem caminhado, quais são as ações mais agora, né? Começar lá e trazer também quais são as ações mais recentes que a gente fez. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, primeiro, né, a ADI, porque ação direta de inconstitucionalidade. Então, ficou, né, a ADI dos testes, né, ou ADI, né, o pessoal também fala ADI dos testes. Então, pessoal, veja, a ADI 3481, para a gente entender o que é a ação de inconstitucionalidade, a gente tem que entender como que isso funciona na justiça, né? Então, o que é uma ação de inconstitucionalidade? A ação direta de inconstitucionalidade, gente, ela tem por objeto declarar a inconstitucionalidade de uma norma, né? De algo que teoricamente está posto e que, de fato, por alguma razão, ela fere algum dispositivo da Constituição Federal, né? No caso da ADI dos testes, é porque fere dispositivos, então aquilo que a gente publicou na resolução lá em 2003, né, fere dispositivos da Constituição Federal, né? Quando isso acontece, que nem no caso da psicologia, mas isso acontece em todas as áreas, tá? Então, quando isso acontece, se entra com uma ação direta de inconstitucionalidade. Qualquer um pode fazer isso? Não, não é todo mundo, né, que eu quero propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Não, não é assim. Então, quem pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade? O presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa no Distrito Federal, governador de estado ou do Distrito Federal, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e confederação, assim, sindicais ou entidade de classe em âmbito nacional. Então, só esses podem fazer. E Procurador-Geral da República, porque no nosso caso, né, no caso da psicologia, foi por essa via. Então, quem que fez a ação direta de inconstitucionalidade dos dispositivos da nossa resolução 02 de 2003, né? Então, é por isso que eu quis fazer essa explicação antes, para os colegas, né, psicólogos, que porventura ainda não tiveram essa informação e também os alunos que estão nos assistindo pudessem entender da onde vem a DI, né? E como que se move essa ação e quem que propõe essa ação. Então, vejam que essa ação, ela não está necessariamente nesse âmbito da justiça comum que a gente costuma ver, né? Em filmes, nas mídias, né? Nos jornais. Não.
ela é uma ação diferente, porque a gente está falando de algo que está ferindo a Constituição, na percepção de quem entra com a ação, então está ferindo a Constituição brasileira. Bom, então essa ação, ela foi movida, né, gente, pelo Ministério Público, lá do município de Uberaba, que em 2004 ele, como se fosse, declarou inconstitucional alguns dispositivos da nossa resolução 02 de 2003. No caso lá, né, seria o inciso 3º da resolução, né, e os parágrafos 1º e 2º do artigo 18 dessa resolução, né, e na ação falava que a gente ofendia ao artigo 5º, incisos 4º, incisos... 4º não, desculpa. 4º, 9º, 14 e os artigos 215 e 220 da Constituição brasileira. Esse tipo de ação, né, constitucional, portanto, tem início e tramita, gente, só em uma instância, que é o plenário do Supremo Tribunal Federal. É importante explicar isso para vocês, né, ouvirem isso da gente, né, do Conselho Federal de Psicologia, porque vários colegas, né, questionaram, mas por que não fizeram recurso? Por que não foram nas instâncias? Não tem como, porque esse processo, um processo dessa monta, vamos dizer assim, ele tramita nessa instância do Supremo Federal Tribunal. Ele já está tramitando na instância máxima, então não tem como você recorrer a isso. Não tem recurso a isso, entendem? Ele vai tramitar nessa que é a instância máxima, né? Que seria a instância recursal. Por si, ela é a instância máxima onde está tramitando o processo. E aí, quando o CFP, naquela ocasião, ele é chamado para o que fala instrução do processo, ou seja, o processo entrou a denúncia, o CFP ele vai fazer, prestar as informações, vai juntar os documentos, né, os pareceres, e nessa ocasião, o CFP fez isso. Em 2004, né, 2004 ali, início de 2005, ele vai fazer a instrução do processo. E o parecer que foi construído naquele momento histórico, o parecer técnico, né, que foi construído naquele momento histórico, ele está na direção correta do que era a resposta para aquele momento histórico, resposta técnica, que eu falo do ponto de vista da avaliação psicológica. Veja que eu não estou aqui me referindo ao caminho jurídico, eu estou me referindo ao caminho técnico. Então, estava na direção correta do que se foi feito naquela ocasião. Então, foi feita a instrução do processo. O que aconteceu? Se, naquela ocasião, então, em 2005, se já tivesse julgado esse processo, talvez o rumo da avaliação psicológica, como está posta hoje no contexto nacional, seria diferente. Mas não foi. E aí, o que a gente pode observar, né, do ponto de vista assim, histórico e dos alcances? Que a Resolução 02 de 2003 foi um divisor de águas e que, né, o fato de assegurar em resolução a questão da não comercialização dos testes, que é justamente o que a ADI fala, né, é inconstitucional. O Conselho Federal, né, a psicologia ela não pode interferir nessa relação comercial, né? Então, ele é um conselho de classe, ele não é isso que fala a ação, vocês não podem fazer isso aí fere a Constituição. Só que aconteceu, a resolução, inclusive com esses dispositivos, ajudou a gente a segurar a questão dos testes, no sentido, olha, ficou mais seguro, as pessoas, a questão da própria divulgação, né, dos testes, então, assim, passou a ter um controle, as editoras passaram a exigir dos psicólogos, né, que para comprar o teste teria que ser psicólogo, né, então isso fez um divisor de águas na avaliação psicológica,
né? Isso do ponto de vista assim, da psicologia, fortaleceu, né? Quem trabalha com avaliação nos diferentes contextos sabe disso. Então, fortaleceu, né, essa questão dos testes psicológicos abertos, assim, para todos, né? Então, porventura, quando os instrumentos caíam, assim, de forma, na rede, assim, de forma... A gente ia, denunciava, ia atrás. Então, quer dizer, é assim que tem funcionado, né? É assim que tem funcionado. Por meio das vias legais, a gente tenta, então, fazer esse controle para que o acesso ele seja restrito, né? Então, só o psicólogo com formação pode ter acesso. E aí, o que aconteceu, gente? Depois de 13 anos que passou esse processo, eles não mexeram mais, e depois de 13 anos, então, ele novamente, ele volta a se movimentar. Quando eu falo 13 anos, é 2017. Né? Ah, mas outra coisa que a gente escuta agora que o conselho ficou sabendo. Não, o conselho vem acompanhando isso desde lá do início, nas diferentes gestões, o conselho vem acompanhando. Em 2017, nessa gestão que estava lá naquela época, que o relator, no caso, né, o Alexandre de Moraes, ele apresentou o voto em 2017 pela procedência da ADI, ou seja, o processo vai mover, o processo vai para julgamento e tudo mais. Então, em 2017, o Conselho Federal, no final do ano de 2017, ele foi notificado. Em 2018, então, porque já era final de 2017, então, início de 2018, já entrou com esse protocolo. Se eu não estou enganada, foi lá por meio de novembro, por aí, mais ou menos, que ele foi notificado, se eu não estou enganada. E entrou já com os memoriais, que a gente chama de memoriais técnicos, em 2018. Então, novamente, quem estava na gestão em 2018, que não era essa gestão agora, fez o procedimento, foi notificado, entrou no tempo hábil com os memoriais técnicos. Que daí é outra coisa que nós escutamos, mas eu entro lá no site do Supremo Tribunal Federal e eu não vejo os memoriais lá. E uma coisa também que é importante falar, né? Quem não entrou, entra. Lá no Supremo Tribunal Federal tem um processo. Mas está faltando partes. Sim, porque o funcionário, ele digitaliza partes relevantes, assim, para entendimento do processo. Ele não digitaliza todo o processo. Isso acontece em todos os processos que você entra lá, né? São processos que você pode ter acesso no Supremo Tribunal Federal. Ou também, se você entrar pelo site do Conselho Federal de Psicologia, você tem acesso, né, a todos os documentos e tudo mais. Então, não estão todos os documentos digitalizados lá no Supremo Tribunal, né? E os memoriais também não estão. Por quê? Os memoriais, eles não fazem parte, eles são como se fosse um anexo, por assim dizer, desse processo. Por quê? Eu acabei de falar para vocês, o processo ele foi instruído no começo. Lá a gente está falando 2004, 2005. Ele foi instruído. Depois que faz a instrução, as partes não podem juntar coisas nesse processo. Então, isso significa que o que a gente pôde fazer em 2017 quando ele andou? Memoriais. E o conselho ele fez a direção correta, ele protocolou os memoriais. Foi em cada gabinete de ministro para protocolar os memoriais. Esses memoriais, eles estão disponíveis na página do Conselho Federal. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver esses documentos, são os memoriais. Tá? Então, é importante que vocês também acompanhem no nosso site isso. E aí, pessoal, em 2018 entrou com esses memoriais, e depois de 16 anos, então, desde a propositura da ação direta de inconstitucionalidade até o acolhimento, né, que o ministro Alexandre de Moraes ele faz o voto pela procedência em 2017 e põe para andar. E a ação julgada, que daí a ação julgada acontece, né, em março de 2021, isso decorre 16 anos. Então, veja,
tem um andamento aí que é importante a gente sinalizar, porque senão dá a impressão que entrou em 2004 e foi agora que se ficou sabendo dessa situação. Então, não, ele tem um percurso histórico, inclusive de tempo, em termos do próprio Supremo, né, para fazer esse caminho. E aí, pessoal, no dia 5 de março de 2021, em sessão virtual, o plenário, então, do Supremo Tribunal Federal fez o julgamento da ADI, que ficou conhecida como ADI 3481, né? A publicação da ata de julgamento, ela foi realizada dia 16 de março, então o julgamento foi dia 5, e dia 16 foi a publicação da ata de julgamento. Veja, no dia 5 teve a sessão virtual, mas a ata publicada dia 16, como que o CFP, como autarquia, ele poderia, nesse meio tempo, fazer, né, algum movimento se ele não tinha nem a publicação dessa ata, vamos dizer assim, né? Então, o time ele é diferente quando você tem, né, prazos jurídicos e formalizações para manifestação do que quando a gente não está, vamos dizer assim, nesse contexto, né? Que daí a gente fala, pô, mas por que não entra? No dia seguinte já entra? Não, você tem que esperar a publicação. Então, veja que tem realmente, assim, uns times. Quando houve o julgamento ele não foi unânime. Então, nós tivemos votos divergentes que nos favoreceram. Votos divergentes porque a ação foi pelo acolhimento. Então, assim, eles estavam julgando porque entendiam procedente a ação, né? Os votos que foram na direção do ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos aí o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski, o Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, o Nunes Marques, a Carmen Lúcia, esses aí eles votaram junto com o ministro Alexandre de Moraes. E os votos divergentes estavam com os ministros, o Edson Fachin, o Marco Aurélio, o Dias Toffoli e a Rosa Weber. Então, esses ministros, eles tiveram o voto divergente que a gente fala. Importante falar que em 2018, quando os memoriais técnicos eles foram apresentados para cada ministro, foi importante porque nesses memoriais, já nesse momento histórico, né? Então, a gente não estava mais no momento histórico de 2004, 2005, a gente estava no momento histórico de 2018, né? Então, com todo o avanço da avaliação psicológica. Então, nessa ocasião, as entidades da avaliação, né, psicológica, o IBAP, a ASBRO, fizeram parecer técnico com representação. Quando a gente fala o parecer técnico, do ponto de vista técnico da avaliação psicológica. Veja que, novamente, eu estou falando de caminho técnico, né? Então, por que é importante o acesso ainda ser restrito a psicólogo? O que acontece com os nossos processos que envolvem perícia, né? Que a gente fala perícia psicológica, mas é avaliação psicológica em sua especificidade. Então, o que acontece com esse processo quando as pessoas, de um modo geral, a população geral, tem conhecimento dos nossos manuais, dos livros de respostas? Então, os ministros que tiveram, né, então, acesso a esse material, vocês vejam que, de fato, a gente perdeu a votação, mas os ministros que possivelmente votaram favoravelmente, dando, de fato, importância, né, para essa situação do nosso fazer profissional, possivelmente também em razão desses memoriais, né, que eles receberam, elucidando do que se tratava, como que era o nosso trabalho, por que era assim, qual era a implicação social, então qual o prejuízo que a sociedade vai ter se isso acontecer. Por que a avaliação psicológica protege a sociedade, protege as pessoas em diferentes contextos. Então, muito provavelmente foi por essa questão.
E aí, pessoal, o que aconteceu? Nós esperamos, então, a publicação desse acórdão, né? Quando saiu, então, a publicação do acórdão, até sair, né, a publicação do acórdão, vamos dizer assim, né, a gente já entrou com uma medida cautelar. Por quê? Veja, quando o acórdão ele é publicado oficialmente, então ele é publicado, o Conselho Federal ele recebe o acórdão, né? E ele foi publicado no Diário da Justiça em 4 de abril, e aí começa a contagem de um prazo, né? Que no caso são 10 dias úteis, para a gente entrar com o embargo, né? Que a gente fala embargos de declaração. Só que veja, a gente, no CFP, é uma autarquia federal, a gente atende, né, a aproximadamente 400 mil psicólogos. Então, veja, a gente está falando de o trabalho de 400 mil pessoas que, com essa decisão, vai ter um impacto. Então, a gente não podia esperar até a publicação do acórdão para entrar com os embargos de declaração. Então, o que a gente fez? No dia 23 de março, a gente entrou com uma medida cautelar, que a gente fala medida cautelar com modulação pró futuro, que busca modular os efeitos dessa decisão, demonstrando quais eram os impactos na vida de 400 mil psicólogos de uma decisão como essa, né, de psicólogos que estão assim diariamente trabalhando com a avaliação psicológica. Então, a primeira ação que a gente fez, que daí era possível juridicamente, foi entrar com essa cautelar incidental com modulação pró futuro. É esse o nome. Com a publicação do acórdão, né, que eu falei para vocês em 4 de abril, então publicou no Diário Oficial, né, que chama Diário da Justiça Eletrônico, né? Publicou, correu então, prazo de 10 dias, o CFP ele tinha para dar entrada na ação de embargos de declaração. Aí é uma outra coisa que nos perguntam também, mas já não tinha entrado lá com embargo, né? Não, o embargo entrou agora, só pode entrar depois que publica o acórdão. O que a gente entrou foi com essa cautelar incidental, com modulação pró futuro, falando dos efeitos dessa decisão, pedindo para suspender a decisão até que o sistema conselhos ele pudesse se adequar. Nesse momento, juridicamente, era o que era possível. Com a publicação do acórdão, a gente entra com os embargos de declaração, e aí o que acontece com essa ação da medida cautelar? Ela vai seguir junto no processo. Então, de fato, o embargo de declaração, a gente ele pode acontecer. Então, quando que pode pedir os embargos de declaração, né? A gente pede, gente, embargos de declaração quando uma decisão do Supremo, a gente entende que tem algum aspecto naquilo ali, naquela decisão, que não foi bem adensado, que não foi bem discutido, e que esse aspecto ele é mais ou menos assim um cerne que causa impacto na vida da convivência, né, em sociedade, vamos dizer assim. Então, veja, o processo, por isso que é importante quem puder, né, entrar lá no site do Supremo, ter acesso aos materiais, entrar no site do CFP, ler os documentos, né? Veja, quando a gente fala você lê os documentos, né, o processo, e você vê que o Supremo, de fato, ele vai discutir a questão da comercialização, né, irrestrita, porque ele fala que quando a gente põe restrição nessa comercialização, a gente fere o direito constitucional, né, de acesso à informação, por exemplo, dentre outras coisas. Mas quando a gente olha para isso, a gente vê que, de fato, não está adensada a discussão de que a avaliação psicológica, em diversos contextos, e em contextos periciais, em avaliações mandatárias,
em avaliações, enfim, né? Porte, concurso, seleção de pessoal, cirurgias, né? De bariátrica, enfim, todo tipo de fazer psicológico, todo tipo de situação que o sujeito está em risco, mas que uma avaliação psicológica pode ajudá-lo nessa situação, e aí a gente vai discutindo isso nesse caminho dos embargos de declaração. Com o apoio, gente, das entidades de psicologia, que a gente tem as entidades mais diretamente relacionadas à avaliação psicológica, né? A ASBRO, IBAP, a BRAPSIT, a SBPOT, IBNEP, IBNEC, enfim, né? Me perdoem se eu estou esquecendo de alguma mais diretamente relacionada à avaliação, mas, de certo modo, todas, ou praticamente todas, assim, tem sub-áreas que envolve a questão da avaliação psicológica. Então, quando a gente volta para a avaliação psicológica, a gente vê que ela está presente assim em quase todos os fazeres. Então, a gente pode até fazer nomeadamente avaliação, né? Não chamando de avaliação psicológica, mas você está trabalhando com avaliação psicológica em contexto distinto e está na avaliação. Então, quer dizer, é uma área de todos nós, né? E a gente discute isso com o apoio das entidades, com o apoio de entidades também que trabalham com avaliação psicológica, né? A gente pediu, enviou, enfim, para diversas entidades para que nos enviassem, então, né, parecer sobre a avaliação psicológica nessas entidades. E aí nós reunimos todo esse documento e protocolamos os embargos. Veja, gente, depois disso, então, tá protocolado, tá tudo certo. Qual outro caminho que a gente adotou de forma mais recente? A gente adotou, então, um caminho também de fazer um parecer técnico de um jurista. Então, esse jurista é o Daniel Sarmento, que ele é especialista bem renomado, né? Então, com um grande saber nessa área, em direito constitucional, e ele fez esse parecer. Daí a gente não está falando de um parecer técnico psicológico, né? Como a gente construiu no caminho dos embargos de declaração. A gente está falando de um parecer de um jurista sobre esse assunto a partir da decisão do Supremo, né? E aí nós protocolamos, então, no dia 25 de junho, os memoriais, então, outros memoriais, né? Então, nesse momento, com o parecer do Dr. Daniel Sarmento a respeito dessa decisão do Supremo, né? E aí discutindo e também problematizando essa questão do que, por que faz sentido a psicologia defender, né, que parte, então, do nosso material, né, os gabaritos, né, que a gente fala que são o caderno de resposta, as tabelas normativas, as tabelas interpretativas, os crivos, então que tudo isso deveria continuar restrito ao psicólogo. Veja, aqui, gente, eu fiz o caminho da ADI, mas o que é importante vocês saberem? Desde que o processo ele foi julgado, foi numa sexta-feira, a gente começou, sexta-feira a gente estava, inclusive durante o julgamento do processo, era dia que a gente tem, que a gente chama de reunião plenária, então toda a plenária do CFP está reunida, né? E durante a reunião foi assim um momento muito assim
Comovente, a gente ficou muito decepcionada com essa decisão, né? Os colegas da plenária. Então, a gente estava todo mundo reunido porque era dia de plenária. No sábado, a gente já passou a trabalhar, né? A Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica começou já a trabalhar, né, nesse caminho para a gente fazer o parecer técnico do ponto de vista psicológico, né? Para fundamentar o texto jurídico, para a gente entrar com a cautelar incidental. A gente protocolou a cautelar incidental e passamos a trabalhar nesse texto dos embargos de declaração. Então, desde o primeiro momento lá, até de fato o protocolo dos embargos de declaração, a gente trabalhou, né, se revezando para a gente conseguir produzir, então, esse parecer. Tudo isso que eu estou falando para vocês está disponível no site do Conselho Federal de Psicologia. Então, vocês podem entrar, vocês podem acessar, que vocês vou até colocar aqui no chat para vocês vão acompanhar o que eu estou falando. Esse último parecer, que são essas considerações do jurista, eu coloquei aqui para vocês, que foi a última publicação que está lá, mas se vocês entrarem lá, vocês vão conseguir acompanhar todo esse trajeto de documentos, né? Então, todo esse caminho, vocês vão conseguir acompanhar, e também nós temos uma sessão de perguntas e respostas que elucidam, né? Nós temos, assim, juntamos tudo aquilo que chegou em ouvidoria pelas mídias sociais, que nós recebemos, pelas comissões de avaliação psicológica dos regionais, né, das comissões, né, de avaliação psicológica, ou da COI, da COF, dos regionais, e aí a gente elaborou as perguntas e respostas lá que vocês também podem acompanhar. A par disso, gente, foram chamadas as entidades da psicologia para que a gente pudesse dialogar com todas, porque, como eu falei, todas elas, né, têm sub-áreas que trabalham com avaliação psicológica, então, para a gente discutir nessas especificidades das áreas, então isso ainda é uma coisa que a gente está trabalhando. A gente chamou também as editoras científicas e oficiamos todas as editoras. Então, nós temos editoras, né, que as realidades são distintas. Nós temos editoras que têm um grande número de testes, né? Nós temos editoras que têm apenas um teste psicológico publicado lá na lista do SATEPS, mas que todas as editoras que estão lá, né, na lista do SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, todas elas foram oficiadas, né, para que a gente pudesse, de fato, mapear, né, como que estava essa situação também com as editoras. E a gente também tem acompanhado com elas. Então, a gente fez algumas reuniões e temos acompanhado com elas como que está essa situação, né. Ok, recebi aqui que faltam 3 minutos para minha fala. Então, a gente está fazendo esse monitoramento também com as editoras. Qual é o passo que a gente está agora? A gente está trabalhando, né, debruçados, para avaliar em todos os testes que nós temos aprovados, né? Como que fica a questão da ADI? Eu tenho falado, né? A gente não tem se furtado de estar nesses espaços que nos chamam para a gente elucidar sobre as questões da ADI, e nesse espaço eu tenho falado que é irresponsável chegar aqui para vocês e falar assim: olha, todos os testes estão invalidados. Tudo isso aí é irresponsável. E a gente vê vários profissionais aí comunicando em live ou sei lá, né, em outras mídias, falando isso. E isso é irresponsável. Eu posso falar isso quando eu debruçar em cada um, né, em todos eles e em cada um deles,
para eu ver onde, naquela técnica, daquele modo, com aquele referencial teórico, na forma, né, no procedimento que usa para corrigir, para aplicar e tudo, eu não posso colocar todos no mesmo saco e falar tudo já não serve mais. Não é assim que a gente opera. Então, para a gente ter responsabilidade de responder para a categoria que olha, isso aí não vale mais. De fato, eu vou ter que olhar todos e cada um para eu saber em que atinge, no que no outro atinge. O outro não é atingido dessa forma, mas também é atingido, mas atinge aqui. Então, quer dizer, quais são os impactos? É justamente dessa forma que a gente tem trabalhado agora, né? A comissão consultiva em avaliação psicológica, uma outra coisa que eu queria também falar, não sei se dá tempo ainda, eu estou olhando aqui o recadinho do tempo, é que nós também temos trabalhado junto com o IBAP e a ASBRO, né, que são da área de avaliação psicológica, com os GTs da ANPEP da área de avaliação psicológica. Então, nós temos 5 GTs na ANPEP que trabalham com avaliação psicológica. Nós estamos com 5 lives, né? Uma já aconteceu, que é a importância da avaliação psicológica nas nossas vidas. A outra programada agora para o dia 27, entrem lá no site do Conselho Federal. Nós discutimos a importância da avaliação psicológica. No primeiro, a gente discutiu na área do trânsito e na área do trabalho, e agora nós vamos discutir na área da clínica e na área jurídica, a avaliação psicológica. E daí são essas 2, e nós temos mais 3 lives, que também são podcasts, né? Porque depois viram podcasts, indicando, então, a importância da avaliação psicológica nas nossas vidas, para a categoria, mas também para a sociedade. Porque é uma coisa que é importante, que a gente precisa, dessa mobilização também com a sociedade. Porque para a categoria sabe, fez faculdade de psicologia, a categoria trabalha com avaliação psicológica, mas a sociedade não sabe que quando a gente faz uma avaliação psicológica para o trânsito, a gente está prevenindo um acidente, a gente está salvando pessoas. Quando a gente faz uma avaliação psicológica para porte, uma avaliação psicológica para seleção de pessoal, pensem nessas avaliações que envolvem, né, essas profissões nas alturas, por exemplo. Quem que a gente está beneficiando? Então, qual o papel da sociedade? Né? Porque a gente protege a sociedade. Né? Então, são essas as ações que nós temos assim trabalhado sobre a ADI dos testes nos últimos tempos. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já deu o meu tempo, mas é importante falar para vocês que nós temos trabalhado com também a CCAP, com os estudos de equivalência, para ampliar os 12 testes que nós temos lá aprovados para aplicação no formato online. Então, a gente tem trabalhado nessa frente, que é uma baita frente. Nós temos trabalhado com a questão do porte. Então, não é porque a gente tem a ADI dos testes que outros assuntos da avaliação eles pararam, ao contrário, a gente tem trabalhado ativamente. Então, eu já aproveito também e agradeço a CCAP, a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, que nós não somos muitos, nós somos poucos, mas que tem trabalhado bravamente para defender a avaliação psicológica em toda a sua amplitude. Eu acho que é isso. Obrigada, viu? Obrigada, Kátia. Nossa, acho que a tua fala foi bem esclarecedora, assim, já foi na própria fala já sanando as minhas próprias dúvidas com relação, né, a todo esse processo, assim. A gente tem algumas questões, tá? E eu vou lendo e as gurias podem ficar livres, assim, para ir respondendo. Tem uma questão aqui que eu acho que talvez já tenha sido um pouco respondida, mas se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar com relação a isso, né, pode ser interessante também.
O Patrick, ele perguntou, mas o que aconteceu que os ministros do STF levaram a essa decisão? Para eles terem votado com o relator, seria isso? Acho que sim, né, Patrick? Isso. Então, Patrick, justamente foi a mesma pergunta que nós fizemos, e a linha de raciocínio dos embargos de declaração também é isso, né? Do ponto de vista de que, de fato, né, quando a gente tentou lá em 2003 assegurar em resolução alguma coisa que tinha efeito de lei, né? Então, a gente pôs numa resolução de uma autarquia federal da área de psicologia, né? O Conselho Federal de Psicologia, algo que tinha poder de lei, né? Que era justamente restringir o acesso, né? E as editoras não poderem comercializar para outras pessoas e só para psicólogos. Eles discutiram isso do ponto de vista da Constituição, mas e do ponto de vista realmente da proteção da sociedade, assim, desses princípios um pouco assim da beneficência e maleficência. A gente protege de fato a sociedade, então assim, por que é importante isso ainda continuar restrito? E esses ministros que tiveram o voto divergente, um deles, se vocês entrarem no processo, vocês vão ver. Um deles, inclusive, a direção do raciocínio já é essa direção, né? E ele vai desconfiando, ele fala por que ele não ia votar com o ministro relator, e no parecer dele, ele fala por que a psicologia, por que o teste psicológico, nessa direção que a gente faz, né? Então, veja que, de fato, eu acho que o que a gente tem que perguntar é assim, quem se beneficia com os testes abertos a todo mundo, né? Quem que a gente está protegendo desse modo? O que é maior prejuízo? Né? É mais ou menos isso, assim. Então, não dá de fato, né, para saber o que se passou, né, com os outros que foram com o relator, muito respeitosamente, né, sempre falando com muito respeito aos ministros, mas que de fato que a gente consiga com os embargos de declaração e agora também com o protocolo dos memoriais, né, já com o parecer do Dr. Daniel Sarmento, que a gente consiga demonstrar o porquê que a avaliação psicológica está protegendo e que por que é importante que ainda continue restrito parte do nosso conteúdo. Lembrando, gente, que uma decisão do Supremo, ela não é mudada, ela não é revogada. O que pode acontecer é modular, é isso que a gente está tentando, modular essa decisão, né? Modular falando, ó, parte desse conteúdo de fato tem que continuar restrito. É isso que a gente está tentando. É para ler já aqui no chat as perguntas? Que eu estou vendo que tem perguntas. Eu posso ir lendo para vocês, assim que eu já organizei. Acho que fica um pouquinho mais fácil para vocês não terem que estar se localizando, né? Bom, a Eliana, ela perguntou assim, muito importante as colocações das palestrantes. Queria ouvir a opinião delas em como podemos nos manter mobilizadas como categoria. Que ações podemos realizar nos coletivos em que estamos inseridas? Eu faço a resposta ou a Fabi faz? Posso fazer? Sim. Olha, é muito boa a sua pergunta, porque quando a gente pensa no Conselho Federal, né? O Conselho Federal, gente, nós estamos lá representando a categoria, mas os regionais, ele que é a base da movimentação, ele que vai com a categoria, todo esse termômetro, né? Então, o que chega pelos regionais, como a essa demanda que vem, né, das comissões, ou até via ouvidoria e tal, é isso que faz esse movimento. Então, a mobilização da base, ela chega pelo regional. Inclusive, assim, né, vários colegas falam assim, mas o conselho não está fazendo nada por mim. Você foi até o seu regional? Você procurou alguma ajuda no seu regional ou mobilização com o seu regional?
Porque para a gente saber que tipo de ajuda a gente precisa fazer para ser a ajuda que você está precisando, já que não faz nada, a gente precisa saber o que é, para inclusive poder orientar e proteger vocês. Então, como que a gente faz isso? A gente faz via regional. Então, por exemplo, esse encontro de polos aqui que vocês fizeram, assim, já quero elogiar, né? Como já agradecia o convite. Isso é para gente, isso é mobilização, porque é uma categoria informada, é uma categoria que chega e faz a mobilização. Então, alguém fala lá, esse negócio do trânsito é mesmo, tem que tirar a avaliação psicológica, porque isso aí é só para dinheiro. Não, você sabia que a avaliação psicológica, ela previne acidente de trânsito? Tem estudos sobre isso. Por quê? A avaliação psicológica vai fazer, porque vai traçar assim, a pessoa ela vai estar apta ou não, uma pessoa inapta pode causar isso. Tem a questão também da própria mobilidade humana, que isso aí também é estudo que se faz sobre o próprio comportamento, avaliação desse comportamento no trânsito. Então, quer dizer, um psicólogo informado do que está acontecendo e tudo mais, ele também vai mobilizando, né? Então, eu acho que é da base que vem essa mobilização. E os regionais têm um papel importante nessa mobilização, assim, que é o que vocês estão fazendo, né? É um CR bastante ativo em suas comissões, que eu já sei que o CR Rio Grande do Sul é bastante ativo. E tem feito mobilizações em várias frentes, né? Aqui eu estou representando a avaliação psicológica, mas eu sei que é um CR ativo em várias frentes. Então, tem feito mobilização, né, nas diferentes áreas da psicologia, esse CR, pelo menos. Queria complementar um pouco, né, Kátia, a tua fala, justamente reforçando isso, esse espaço que a gente está hoje, esse é o objetivo, é a gente compartilhar o que está acontecendo com uma maneira oficial, né, que é importante, que não está baseada no que circula pela internet, né, de qualquer jeito, fake news, enfim, de uma maneira séria, de uma maneira responsável, para que a gente também possa compreender esse momento e o nosso planejamento daqui para frente, né? Então, é importante a participação nos espaços, porque eu sempre, quando eu falo, digo assim, sigam, acompanhem as nossas redes sociais, as notícias, as publicações, porque sempre, né, a gente mantém atualizado todos os eventos que o federal faz, a gente replica, né, em todas as nossas redes sociais também, para que a categoria possa acompanhar. E eu acho que a pandemia, essa coisa do online, ela também trouxe um facilitador que é nos aproximar nesse momento, né? Essa coisa da gente poder também deixar disponibilizadas reuniões ali no YouTube, né? Os vídeos, enfim, também é um facilitador do que no evento presencial, né? No mundo presencial, será mais difícil as pessoas conseguirem, talvez, acessar, né? Tanto evento, tanta reunião, o próprio acompanhamento do trabalho das comissões, né? Dos grupos de trabalho, dos núcleos, dos polos, a gente percebe uma participação maior da categoria por esse facilitador de ser online, a gente consegue aproximar mais, né? Então, é muito importante que vocês entrem em contato conosco, que vocês participem, aproveitem esse espaço, porque ele é nosso. Como a conselheira Kátia trouxe, né? Quem constrói a nossa profissão não são as instituições, né? O Conselho Regional, o Conselho Federal. A gente, às vezes, a gente tende a pessoalizar as instituições como se elas fossem entrar pela porta e mudar a nossa vida, né? Não, quem entra pela porta das instituições somos nós, né? E quem muda o nosso destino profissional também somos nós, através da nossa participação. A gente está falando hoje que esse é um evento pré-Corep, para quem não conhece, né? É o nosso congresso regional, que prepara o Congresso Nacional do ano que vem. Deste Congresso Nacional é que saem as diretrizes, então, para os próximos 3 anos de gestão, né? E o que são essas diretrizes? É os temas que a psicologia está implicada, as orientações, o que a gente ainda tem que construir, quais demandas estão vindo, né, da sociedade, do nosso cenário atual, que a psicologia ainda não construiu, talvez, as suas orientações, as suas resoluções, né? Vem de quem trabalha, de quem está atuante ali naquele momento, em todo o país, nos mais diversos contextos e cenários, tanto públicos, né, quanto privados, enfim. Então, acho que a psicologia, ela tem esse mosaico de possibilidades, não é à toa, ela é uma profissão que ela se capilariza muito fácil, né, em vários ambientes, assim. E talvez seja por isso que a gente é tão atacado, né, pela nossa presença,
pela nossa força e pelo número de profissionais que nós somos nesse país, que não somos poucos, gente. Eu sempre destaco isso, assim. Se a gente está sendo atacado, não é por acaso que isso está acontecendo, né? E também não é uma novidade, nós que acompanhamos o sistema conselhos, a gente já sabe de várias PLs que vão e voltam, são arquivadas, que são diretamente, né, ataques à nossa profissão. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco criticamente sobre isso também, né? Por que a gente incomoda tanto alguns setores aí da sociedade? Mas, enfim, continuaremos aqui, continuaremos trabalhando, desenvolvendo o nosso trabalho, sempre, como eu digo, né, com responsabilidade técnica e ética. Disso a gente não vai abrir mão, e com muita seriedade, né? Eu acho que as avaliações compulsórias estão aí para dizer da valorização da nossa própria profissão, né? Se a gente está sendo atacado nessa raiz aí, o que tem nessa raiz, né? Como tu brilhantemente trouxe, né, Kátia, marcou ali. O que a gente está incomodando? Que segmento é esse que está se sentindo incomodado por essas avaliações compulsórias, né? Fica aí para a gente poder pensar sobre isso. Bom, eu vou dar uma juntada aqui, pessoal, nas questões, tá? Porque eu acho que elas se complementam, assim, os colegas foram se complementando. A Pauline falou assim, se as decisões dos ministros não podem ser mudadas, apenas moduladas, significa que os testes, mesmo que em parte, poderão mesmo ser vendidos para outros profissionais? Se não houver modulação, serão efetivamente aplicados por qualquer profissional de ensino superior interessado ou a determinadas profissões? E a Milene perguntou, gostaria de saber se já está liberada a compra de testes por não psicólogos, mesmo com os recursos em andamento. Posso responder essa. A decisão não pode ser mudada, a gente está buscando, então, essa, como se fosse a modulação dos efeitos da decisão, né? E aí, por isso, a gente mostra as ações consequenciais em todo esse parecer. Veja, em nenhum outro país a avaliação psicológica acontece como acontece no nosso. E o nosso é o 5º melhor do mundo. Então, isso já tem um peso para mostrar a qualidade que tem quando a gente deixa isso restrito ao psicólogo, que tem formação, que sabe teorias do desenvolvimento, da personalidade, tem manejo clínico, entrevista, tudo que tem na nossa formação. Então, não é só a aplicação do teste. A avaliação é um processo e o teste faz parte, a gente defende ele. Mas para saber usar esse resultado, aplicar e chegar a um resultado seguro, que era uma das outras questões que também estavam ali no chat, veja que tem um manejo da qualificação que a gente oferece como psicólogo, né? Então é disso que se trata, né? Até às vezes, né, pessoal, as pessoas querem conversar com a gente, mas sobre a reserva de mercado, as outras profissões, não, né? Então, a qualificação que tem uma avaliação psicológica, né? Isso que nós fazemos, que somos desde quando entramos na faculdade, treinados, né? Nos desenvolvemos para olhar o sujeito, para essa escuta, para manejo de entrevista, o manejo clínico, o próprio setting, né? Então, assim, isso é o que a gente oferece, né? E saber aplicar um teste e usar isso, e construir um laudo, meu amigo, isso aí quem faz é o psicólogo, porque a gente é treinado a isso desde o primeiro ano de faculdade. Então, eu acho que a discussão é um pouco assim. No caso, é assim, não tá, a modulação não é abrir para alguns outros profissionais, né? A modulação a gente quer continuar na psicologia. Se a decisão continuar do jeito que está, isso também não acontece em nenhuma outra parte do mundo, que o teste todo mundo pode usar, porque em outras partes do mundo tem outras formas de se fazer avaliação psicológica, que algumas vezes está com o psicólogo, a gente tem esse contexto, mas que em outras vezes está com profissionais de outras áreas, um médico psiquiatra, entendem? Outros profissionais. Agora, em nenhuma parte, assim, a população geral pode ter acesso ao teste. Isso não existe. Então, também é uma decisão sem precedentes, né?
Então, é uma coisa que tem que falar. A gente está discutindo que, se continuar assim, não é que outros vão poder aplicar, é todo mundo, seu pai, sua mãe, sua vizinha, né? Não aplicar, estou falando ter acesso, porque o uso, isso é importante falar, continua assegurado pela nossa lei, o uso ainda é restrito do psicólogo. No parecer do ministro, ele não mexe no uso. Ele mexe no acesso à informação desse material, que daí alguém ali falou também no chat que seria o livre acesso às ideias, é isso mesmo. Quem falou, acho que leu lá o processo, é isso mesmo. Uma das coisas do parecer estava falando sobre isso. Veja, então com isso todo mundo pode comprar o teste, que foi uma outra coisa que falaram ali. A decisão do Supremo, assim que ela é publicada, ela passa a vigorar. Então, assim, a rigor, a resposta é sim. Então, já está todo mundo comprando? Não. Por isso que é importante, né, fazer esse acompanhamento com as editoras. Por quê? Eu não sei se vocês acompanharam nos sites das editoras, de várias delas, que já se manifestaram publicamente que não vão ainda fazer a venda. Mas isso não é ilegal? Não, por quê? Uma decisão que corre assim em Supremo, que tem um grande impacto social, assim, tem um caminho que é assim. Quando a gente tem processos dessa monta correndo e a gente tem partes nesse processo, uma da parte é o Ministério Público, a outra é o Conselho Federal, certo? Então, veja, o que a gente pode fazer? O Conselho Federal entrou com um embargo, tentando embargar e modular essa decisão. Então, isso aqui está correndo, o Supremo ainda não fez nada sobre isso, ele não se debruçou de novo, ele está correndo. Outro dia, um dos ministros pediu vista no processo. Então, quer dizer, tá andando. Pode demorar mais 16 anos ou pode ser julgado a semana que vem, a gente não sabe. Então, até as partes, né, não terem mais nada para correr, que é o que a gente chama de trânsito em julgado, correu tudo que tinha, votou tudo que tinha, não tem mais. O Supremo bateu o martelo, é isso. Se o Supremo bater o martelo nos embargos e votar, acabou. Isso chama trânsito em julgado. A decisão que sair é a decisão final. Mas até aqui não tem algo que assegure por lei. É uma coisa que a gente chama convenção. Então, em outras ações do Supremo, houve uma convenção de que deveria se aguardar o trânsito em julgado. Então, possivelmente as editoras também ainda não estão comercializando porque estão asseguradas por seus setores jurídicos, né? Porque cada qual tem o seu setor jurídico, aguardando o trânsito em julgado. Então, elas também não estão cometendo nenhuma ilegalidade. Elas estão aguardando o trânsito em julgado porque é um processo de uma monta como essa, que vai atingir a sociedade em cheio, a decisão e a comercialização. Se eles começarem a vender, vamos supor agora, não é interesse também, né? Uma avaliação psicológica infundada, né? Reclamações, né? A pessoa não sabe interpretar. Mas isso é exercício ilegal da profissão. Olha só o que a decisão pode causar. Viram bem? Porque se a pessoa tem acesso, ela vai sair usando, mesmo sendo exercício. Por que ela vai comprar se ela não vai usar para ter acesso à informação? Então, veja que a decisão, ela dispara ações consequenciais aí, né? Então, não é só comprar, é a compra e o uso indireto. E é importante que quem está vendo a gente, se souber de gente que anda, que não é psicólogo e porventura conseguiu comprar ou ter acesso e está usando, procure o seu conselho regional. Procure orientação no seu conselho regional, porque isso é exercício legal da profissão. Então, É bem importante isso que tu traz, Kátia, porque a gente já teve essa situação antes mesmo dessa questão da ADI, dos testes, né, como a gente chama. Nós já tivemos essas denúncias, porque, infelizmente, a gente sabe que o acesso não é só direto da editora. Muitas pessoas compram, deixam de usar os instrumentos e vendem pela internet indiscriminadamente, a gente sabe disso, né? Às vezes o acesso nem é pela editora, o acesso é por
colegas que estão se desfazendo, enfim, não querem mais trabalhar com o instrumento, enfim, acabam vendendo também sem critérios. A gente sabe dessas situações. O que acontece quando chega uma denúncia ao conselho, né? Acho que isso é importante a gente elucidar, qual é o nosso papel disso, né? Nós já tivemos o caso de enfermeiros, de pedagogos, enfim, outros profissionais que estariam utilizando testes psicológicos, né, sem ter essa licença, né, sem ter essa autorização. O que a gente faz, né? A gente denuncia o conselho de classe e ao Ministério Público, né? Aquelas profissões, aqueles profissionais que utilizam os instrumentos psicológicos sem registro profissional, né, de psicólogo, quem fiscaliza é o Ministério Público. Então, essas pessoas, elas acabam, então, sofrendo, né, uma sanção e um processo via Ministério Público. Isso é muito importante a gente deixar elucidado, né? A DIA, ela trata da liberação da comercialização, não da utilização desses instrumentos. Mesmo com a comercialização liberada, vamos dizer assim, só as psicólogas e os psicólogos é que podem utilizar os instrumentos psicológicos. Isso é muito importante. Então, pessoal, vou abrir para mais uma questão, tá bom? Porque já estamos no adiantado do tempo, assim. É uma questão bem complexa, né? A gente poderia ficar muito tempo, assim, discutindo isso, assim. Mas tem essa pergunta aqui que eu vou juntar de duas pessoas, né? Com base nessa decisão, como podemos, enquanto categoria, garantir a prevenção de diagnósticos infundados, condição necessária para a integridade do instrumento da avaliação psicológica nesse contexto? E feita pela Narana, e a colega Milene perguntou, podemos esperar um parecer específico para cada teste em relação à manutenção da confiabilidade após a mudança da legislação? Seria isso? Há previsão para tal? Sim. A questão do diagnóstico infundado, vou começar por ela. Veja, independente da DI, a gente já poderia ter diagnóstico infundado e tá, né? Vocês viram, vocês têm conhecimento assim de pesquisa publicada com os processos éticos do sistema conselhos, até onde a gente estava falando dessa pesquisa, né? Não estou lembrando o nome da revista, se a Fabi lembrar depois, ela me fala aí. É de uma colega da Karina, lá do FMG. Os processos éticos, vários deles, por causa da questão diagnóstica. Então, assim, eu acho que se outros profissionais começarem né, se isso for aberto e começarem de algum modo a terem acesso a esse material, veja que o uso ainda é nosso, mas o acesso, né? Eu acho que vai ampliar a questão muito mais do diagnóstico infundado, né? O colega psicólogo, ele faz alguns diagnósticos infundados, mas assim, como que eu posso falar assim? Porque senão a gente acaba dando um tiro, vamos dizer, no nosso pé, né? Mas isso, quando ele faz isso, o nosso sistema ele é estruturado para proteger o colega psicólogo, mas também o avaliando. Então, veja, ele é protegido, a gente oferece para ele regra, a gente oferece orientação, e se ele deixa de fazer isso, aí sim, né, ele é fiscalizado e ele pode sofrer aí alguma sanção, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o sentido da pergunta que você faz é assim, né? Bom, então, se a DI dos testes vigorar, a gente vai adensar muito mais isso, porque aquilo que cabe ao conselho, o conselho vai cuidar. Mas a gente vai ter outros profissionais ou outras pessoas sem qualificação com acesso ao teste e fazendo o uso que a gente não sabe muito bem. E aí, como que o conselho ele vai regular isso? Ele não responde por isso, ele responde pelo psicólogo.
Então, veja que é por isso que é bom falar, né? A gente tem a formação em psicologia, a gente faz essa formação, e quando o colega psicólogo, porventura, em alguma avaliação que ele faça, ele não siga, né, o procedimento correto, ou a questão resolutivas, ou fere algum dispositivo também do código de ética, ele vai ter que responder, e o conselho faz isso, né? Então, inclusive, por isso que a psicologia, gente, ela é uma profissão respeitada, a gente tem conselho, muitas profissões não têm conselho estruturado, né? Então, é mais difícil de orientar, de ter uma diretriz mais clara. No caso da avaliação psicológica no Conselho Federal de Psicologia, o sistema conselhos ele é super efetivo nessa área, né? Tanto na questão de orientação, quanto também depois na questão, né? Quando há denúncias de fiscalização e apuração, e se for o caso, o psicólogo vai responder a esse respeito. Aí a segunda questão era sobre. Me ajuda aqui, Pamela. Sim. A segunda questão era sobre a questão de ter parecer específico para cada teste, em Sim, relação à manutenção da importante essa. confiabilidade após a mudança da legislação. Muito boa. Essa questão é bem importante. Veja, a gente também está pensando sobre isso. Porque como a gente está analisando essa questão nos testes, veja, a gente vai ter alguma mudança em resolução? Qual é o caminho que se adota? Então, assim, a gente está ainda debruçado sobre isso, eu não tenho resposta formalizada. Qual é o caminho que se adota? E também uma outra coisa que vocês devem saber é o seguinte: a gente também está debruçado numa situação que é o pior cenário. Então, a gente está trabalhando num cenário que vamos conseguir, avante, modelar, né, o efeito dessa decisão. Parte desse conteúdo vai ser aberto, mas parte a gente vai conseguir segurar. Mas no pior cenário, que é o cenário, os ministros, eles, né, não, infelizmente, não votaram favoravelmente, a gente precisa também estar preparado. E para a gente estar preparado, é por isso que a gente já está trabalhando. Então, a gente tem trabalhado, gente, né, praticamente, a CCAP, ela tem uma reunião ordinária por mês, mas eu costumo falar, é uma ordinária por mês, né? E as outras são as extraordinárias semanais, então, porque a gente está trabalhando nas duas vias, vendo esse impacto e como que fica isso no pior cenário, e vendo esse impacto e como que fica em termos resolutivos, para a gente conseguir ver, então, qual é a parte desse material, como que a gente vai ter isso, inclusive com as editoras, né? Porque é uma outra questão também que a gente tem debruçado para ver como que ficaria isso em termos de publicação desse material ou não. A gente tem pensado sobre isso e trabalhado sobre isso. Mas eu acho importante falar para que vocês saibam, né? Porque às vezes fala assim, será que pensou sobre isso? Será que fez sobre isso? Se eu falei alguma coisa que não que na sua ideia, né, ou na ideia da comissão de avaliação, vocês têm uma outra ideia, um outro caminho, esse é um momento de união. Então, assim, né? Às vezes a gente escuta, o Conselho Federal deveria ter feito tal coisa, a gente fala, pô, mas isso aí a gente já fez, né? Assim, se vocês têm ideia, gente, vocês podem mandar via ouvidoria, vocês podem mandar via as comissões, ou o regional nos encaminha, pode procurar o regional e pedir para eles encaminharem, porque a gente quer essa ideia, então vamos trabalhar junto, vamos pôr em prática a tal ideia que é a ideia, entendeu? Porque a gente está trabalhando assim, né? Várias cabeças estão trabalhando. Tem, como eu disse para vocês, né? A comissão consultiva tem trabalhado, mas a gente tem trabalhado com as entidades. As entidades têm as pessoas da avaliação trabalhando. A gente tem trabalhado com os GTs da ANPEP, da área de avaliação, são 5 GTs. Então, quer dizer, ali também tem os professores, pesquisadores, profissionais. Então, quer dizer,
é perto, se você juntar todo esse coletivo, é perto de 150 pessoas trabalhando de diferentes lugares, né? Gente que está em conselho, mas gente que não está, gente que está em entidade, mas tem gente que está em GT. Então, em diferentes olhares também trabalhando e ajudando. Então, é uma mobilização muito grande para a gente conseguir defender os testes, né? Nesse momento, assim. Como se fosse mesmo um monobloco, né? Nós temos diferenças epistêmicas, nós temos diferenças né, de várias ordens, mas quando há um ataque muito grande, como houve, né, a avaliação psicológica, ou quando há ataques à psicologia como um todo, né, em outras áreas também a gente já se mobilizou, né, Volta Fundeb, a gente fez uma baita mobilização, então assim, quando a gente vê que tem coisas assim em jogo, a gente vira um monobloco, então a psicologia, ela vai em bloco. É importante. Ô Pamela, essa era a última questão, que daí eu queria ainda fazer uma consideração. Isso, a gente já pode ir abrindo para as considerações finais, assim, se tu quiser já, É porque ali eu vi que já tem deixar. várias perguntas assim sobre o porte. Eu não queria também deixar de sair sem falar nada, até porque eu também estou vendo o chat, né? Aqui eu estou vendo que tem Sim, sim, perguntas, mas falar para tranquilo. os colegas, né, que trabalham com o porte, que trabalham com essa situação, é possível, então, que aí num futuro mais breve a gente volte a fazer essa discussão mas como um evento só para esse assunto. Também, né, já tive em outros CRs que também problematizaram essa questão, imagino que aqui eu já tive com vocês em outras reuniões que vão problematizar, já me alertaram, então não quero me furtar de falar nada sobre isso, então, saibam que muito breve eu vou voltar para a gente poder dialogar né, com os polos, com o CR sobre a questão do porte. Mas vai ser um evento só para porte, porque tem muita coisa para ser dita e os movimentos que a gente tem feito com os decretos, com o PL, com toda a mobilização que a gente está fazendo. Como eu disse, a gente, agora na minha fala, a gente tem trabalhado também nessa frente e a gente tem várias coisas para contar para vocês e novidades né, para ajudar, elucidar e orientar vocês. Então, eu vou voltar para falar sobre isso, tá? Então tá certo, gurias. Vamos indo para as considerações finais, então. Pode ir iniciando esse momento ali com a Fabiane. Então, gostaria de agradecer quem esteve conosco até esse horário, né? É o fim do dia para muitos, para outros ainda não, porque ainda tem as questões da casa e da família, né? Estamos todos juntos participando aqui do nosso evento, no final das contas, né? Só as portas às vezes nos separam. Então, como eu comecei falando isso e termino falando isso, porque é isso, né? Eu acho que isso também dá uma outra dimensão para as nossas discussões assim na sociedade, né? Não somos nós muitas vezes falando para nós mesmos, né? E sim também quando a gente compartilha as nossas inseguranças, as nossas incertezas, as nossas dúvidas com a sociedade, acho que a gente também ajuda a fomentar esse reconhecimento da importância da nossa profissão, né, e das nossas práticas profissionais, enfim. Eu queria só né, finalizar, então, agradecendo muito a disponibilidade da Kátia. Sim, estaremos juntos novamente. A gente tem toda uma organização aqui no GT de porte de arma, então as colegas né, que são credenciadas à Polícia Federal para esse trabalho já sabem, né, a gente já formou grupo, já fizemos várias reuniões, temos uma reunião mensal, e sim, estamos olhando também essa parte, né? Fui eu que fiz a pergunta ali, Kátia, justamente para falar sobre a questão dos decretos presidenciais, porque está rolando nos WhatsApp que os decretos já são vigentes e que já mudou tudo. Não, gente, os vetos da ministra continuam vetos, né? O decreto ele tem um tempo que ele vai entrar, mas ele vai entrar com os vetos que são pertinentes à nossa área. Então, nada mudou ainda para nós, né? Enquanto está né, com essa decisão da ministra, pode mudar ou não, mas se mudar, a gente vai informar vocês, a gente tem trabalhado muito para isso, então aqui no Rio Grande do Sul nós temos um senador que está juntamente lá, né, no Senado,
junto na comissão que trata da PL também do porte de armas, que é importante que vocês saibam, principalmente o pessoal do interior, que é o senador Carlos Reins. Ele é um armamentista declarado, não é surpresa para ninguém, enfim, mas nós conseguimos chegar nele através desse trabalho, né, também político que a gente faz. Então, a comissão conseguiu chegar até o assessor, nós conseguimos chegar até ele, ele entendeu qual era o problema, né, de sair de um formato onde a gente tem toda uma regulamentação, todo um regramento para essa avaliação, né, que é compulsória hoje, que tem que ter, né, credenciamento, todo um parecer lá junto à Polícia Federal, enfim, tem toda uma regulamentação própria. Ele compreendeu e ele nos apoiou nessa direção. Então, isso é muito importante, a gente, como a gente diz, virar um voto de uma pessoa, né, armamentista, para o nosso trabalho, que compreenda a dimensão da importância do nosso trabalho, é muito importante. Então, acho que é isso, né, nessa direção que a Kátia nos traz, que é a da participação. Quando a gente se junta, né, quando a gente vai em bloco, a gente consegue também fazer a pressão, né? A pressão não vem só sobre nós também conseguimos fazer essa pressão contrária. Então, estou anotando ali quem está colocando no chat seus e-mails ali. Sim, mando, vou convidar vocês para a reunião da Comissão de Avaliação Psicológica, vou ficar com os contatos ali. Quem quiser participar, estamos juntos, né, nessa luta aí, que não vai terminar por aí, infelizmente, né? A gente sabe que ainda vamos ter que desbravar novos capítulos, até de outros temas da psicologia, não só da avaliação psicológica, né? Obrigada. Agradecer de novo ao CR, né, pelo convite, pelo espaço. Como eu disse, todo o convite que a gente tem recebido para falar e ajudar a elucidar a questão da ADI, a gente tem ido, tem participado, porque é importante que vocês escutem do Conselho Federal o que está acontecendo, né? Quem me conhece minha trajetória, sabe que eu sou uma pessoa da avaliação psicológica, que trabalho com avaliação psicológica, eu estou conselheira, né? Então, nessa gestão, mas veja, a Kátia, ela tem o ganha-pão dela na avaliação psicológica. Então, assim, eu trabalho com avaliação, sou professora de avaliação. Então, assim, há mais de 20 anos eu trabalho com avaliação. Então, eu não tenho nem consultório, como eu falo assim, atendimento clínico. Eu nunca cliniquei terapeuticamente, porque eu sempre trabalhei com avaliação, desde que formei. Então, quer dizer, vocês estão ouvindo alguém que trabalha pela avaliação, que luta pela avaliação e que depois, quando sair do Conselho Federal, o ganha-pão é a avaliação. Então, alguém que se sentiu lesada em cheio com essa decisão. E os meus colegas lá do CCAP também. Então, por isso que eu falei, tem gente muito valente, muito potente. A gente não ganha nada, vocês sabem disso, é por amor, porque é o interesse, porque é o nosso ganha-pão. Quem está nessa área, ou que trabalha no trânsito, que trabalha com o mesmo porte, que trabalha, enfim, né, com todas as avaliações que a gente tem, como eu falei para vocês, né? Que envolve questão de justiça, enfim, né, concurso, tudo que a gente faz é o nosso ganha-pão, inclusive. Então, assim, a avaliação psicológica é uma coisa muito séria, né? Então, eu já não tenho a cara de muito assim de blogueira e ainda fala da avaliação psicológica, é fechar a cara e ir para a luta. Eu acho que é mais ou menos isso assim, né? A gente tem que lutar e lutar como categoria. Então, esse é o momento, né, gente? Hoje é a gente que está aqui, mas daqui para frente a gente não sabe. Então, a gente precisa lutar agora, nossa luta é agora, é lutar, é fazer isso que a Fabiane falou, fazer a mobilização, né? Com quem que a gente pode fazer essa mobilização? Com os nossos senadores, com os deputados da sua região. Então, assim, a gente pode sim fazer essa mobilização. Quando a gente vai, vocês são chamados para falar. Falem da importância da avaliação psicológica, falem o que está acontecendo com a ADI, chamem atenção para esse contexto.
Então, isso é mobilização. Então, a gente às vezes acha que não pode fazer grande coisa. Ah, mas eu sou só psicóloga, o que eu posso fazer? Eu digo a mesma coisa para você, eu também sou só psicóloga e já é grande coisa. É tudo que a gente precisa. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente se une, a gente vai. E agora é o momento. A gente precisa ainda de mobilização, a gente precisa de estar atento para a gente continuar defendendo a avaliação psicológica. A gente não pode deixar isso acontecer, né? Então, eu ainda estou muito confiante que a gente vai conseguir aí um bom resultado com o processo. Mas se a gente não conseguir, saibam que a gente está trabalhando para também, nesse pior cenário, porque o sistema não pode parar. Então, nesse pior cenário, qual é o caminho que, de forma regulatória, de forma ainda a proteger os psicólogos e a avaliação psicológica, a gente vai ter que ter em termos resolutivos, né? Então, mais ou menos isso. Então, um beijo, gente. Obrigada. Obrigada a quem ficou assistindo até agora, né? É isso aí, vou agradecer também, gente, principalmente pelas gurias aí, pela disponibilidade de estar aqui com nós essa noite, né? Eu acredito muito na potência dos polos, assim, né? E eu acredito que esse segundo encontro é justamente para fortalecer isso, né? Esse momento de união da classe, né? E muito importante também que a gente continue investindo nisso para que mais colegas possam, né, participando cada vez mais desses momentos, né? Então, vou agradecer aqui, em nome da Comissão de Avaliação Psicológica e Descentralização, em nome do Núcleo de Avaliação Psicológica da Subsede Serra, e em nome também do Polo Cruz Alta, tá? Pela presença de todo mundo. Boa noite, pessoal, e nos continuamos aí, né, na luta, defendendo nossa profissão.